muitas pessoas me perguntam como é que se mantém firme, como é que se mantém dedicado, como é que se mantém em constância. Eu costumo dizer, primeiro, tu tem que entender quem é Deus para você, né? Porque se eu sei o que Deus é para mim e eu sei o que Ele tem para mim, eu nunca vou colocar aquilo que Ele me criou como caminho em dúvida. É isso? Eu falo sempre para meus amigos. O que é de Deus não traz dúvida. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, eu quero te agradecer pela sua presença. Obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui nos ouvindo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, você pode ter certeza que você será edificada a sua casa. E eu creio nisso. Hoje nós estamos com um convidado que eu sempre falo, todos os convidados aqui são especiais, porque são convidados onde Deus envia. E aquele que Deus envia e que nos coloca em conexão é por um mesmo propósito, né? Porque quando a pessoa vem aqui disponibilizar o seu tempo para estar falando do amor de Deus, é um propósito lindo. Então, ele é muito especial. Ele é especial por disponibilizar o tempo dele, porque conhece da palavra. Eu vou pedir aqui um dia para os meninos filmar os bastidores para você. Você tem os bastidores antes, mas vê, porque a gente conversa da palavra, a gente se diverte, porque falar de Deus é algo tão maravilhoso que não tem peso. Então, assim, a gente quer ficar falando o resto do dia. E que bom você poder estar participando disso. Você faz parte disso, é para você isso, para a honra e glória do Senhor. O propósito, o chamado, ele não vem para a gente não come do nosso fruto, a gente derrama, a árvore, ele dá fruto para o próximo. Então, esse chamado, esse propósito é para você. Então, aproveita, curta o momento, curta o que Deus quer fazer na tua vida. E eu estou muito grata a você por ter vindo, por ter disponibilizado seu tempo. Amém. Por ter o seu horário, e mesmo assim eu estou aqui para falar de Deus, então eu te agradeço, muito obrigada, amém. Né, Vitor? Vitor Souza, da Sim. Assembleia de Deus, de Padre Miguel Central. Sim. Muito obrigada pela tua presença. Eu amo jovens. Glória a Deus. Eu amo jovens que falam de Deus, de Jesus, porque sabemos o quanto difícil é, né? E de você deixar o Espírito Santo, Deus te usar, amém. Né? Se disponibilizar para isso, ser dependente dele. Então, glória a Deus. Eu amo ter pessoas assim aqui amém. Ao nosso lado, ao lado da nossa equipe. Muito obrigada. Amém, amém. E aí, vamos falar? Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar dele? Vamos embora, é sempre prazeroso falar dele, ainda mais nesse lugar incrível, nesse lugar que nós sentimos a presença do Senhor. Amém. Eu já quero agradecer agora toda a equipe do podcast Redescobrindo Deus, a você pelo convite, tá bom? Muito obrigado. E eu creio que o Senhor falará aos nossos corações, porque aqui é o lugar que o Senhor está, é onde Ele está, alguma coisa acontece. Amém, verdade. É para isso, né? Quando certeza. Ele acontece, muda a vida, não tem como você andar, você conhecê-lo, andar com ele e ser a mesma pessoa. Verdade. Não tem como, e vocês vão sentir isso. Vitor, me conta um seguinte. Fala aqui. Você nasceu. Você é jovem, você tem quantos anos? 26 anos. Homem pode falar, gente. Homem pode falar a idade. Moleque não. 26 anos. 26 anos. Há quanto tempo você tá na presença do Senhor? Na verdade, eu cresci, né? A minha família é uma família totalmente cristã. E eu cresci em um lar totalmente cristocêntrico, sempre servi a Deus. Então, eu nasci no berço evangélico, como dizem, né? Para a glória do Senhor. E esse berço evangélico que você viveu, você aprendeu dentro dele realmente, porque todo o processo, como ser cristão, de ler a palavra, de orar, com quem andar, como fazer, seus pais sempre te orientaram. Porque às vezes a gente nasce em um berço evangélico e não ter essa orientação, às vezes viver no automático. Você tinha esse momento com Deus ou você vivia no automático? Na verdade, eu não tinha, eu tenho até hoje, né? Tá aqui meu amigo Lázaro, que ele pode falar muito bem isso. Até hoje minha família me orienta ali, porque como Salomão diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para amanhã ou depois ele não se desviar, porque às vezes a pessoa apresenta o caminho, mas não orienta o caminho. E minha família, ela tem me apresentado a cada dia para que eu não venha me perder, como a senhora falou, as pessoas que eu devo andar, o que eu devo fazer.
e, acima de tudo, servir a Deus em espírito e em verdade. Então, desde quando eu me entendi como gente, a minha família sempre me deu apoio, base e me direcionou conforme eu deveria andar na presença do Senhor. Porque o caminho, né? O caminho que é onde a gente deve, porque às vezes as pessoas, como você falou, fala que mostra o caminho, mas não mostra como andar no caminho. E andar no caminho é a principal. Para você hoje estar aqui, nunca desviou? Nunca, graças a Deus. Aí, mas você tem cara de ser aquele que Deus fala para você assim, tenta para você ver. Sabe, você tem cara de ser aquele que é o teste. Se tu desviar, tu morre. Eu costumo dizer que tem pessoas que, quando Deus fala que vai desviar, Deus deixa. Quando eu falo assim, vou desviar, já me dá falta de ar, eu já vou quase desmaiando. Mas vou te falar, tu tem cara que mesmo que desviasse, não saberia nem como viver nesse mundo. Ia ficar assim, ó. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não dá, cara. Eu sempre falo que os escolhidos não escolhem. Não dá, não tem como. A pessoa anda como Jesus, fala como Jesus e tem realmente a imagem e semelhança de Jesus. Você consegue, assim, você pode estar no meio de uma multidão que não é do seu e as pessoas vão falar, cara, que dali é crente. E dali, ó, carrega Jesus. Tem alguma coisa diferente Tem uma nele, coisa diferente. E isso é o legal. Por quê? É como a gente está falando. O caminho é que a gente cai para um lado ou cai para o outro. E um jovem permanecer no caminho é com certeza desafiador. Foi desafiador, né? Porque a gente chegar e dizer hoje, você com 26 anos, nunca desviei e dizer que foi tranquilo, não foi. Eu queria muito que você falasse para mim como foi essa situação. Se você já pensou uma vez em desviar, se você já teve alguma amizade que queria plantar essa sementinha para que os nossos jovens possam entender que vai aparecer amizade, que vai isso, mas o que fazer ele fincar o pé no caminho. Como eu falo com todos os jovens que me acompanham, seja no Instagram, seja aonde eu vou ministrar a palavra do Senhor, muitas pessoas me perguntam como é que se mantém firme, como é que se mantém dedicado, como é que se mantém em constância. Eu costumo dizer primeiro, tu tem que entender quem é Deus para você. Né? Porque se eu sei o que Deus é para mim e eu sei o que Ele tem para mim, eu nunca vou colocar aquilo que Ele me criou como caminho em dúvida. É isso? Eu falo sempre para meus amigos. O que é de Deus não traz dúvida. E isso é questão da nossa jornada cristã. E eu tive muitos amigos que não servem a Deus, não buscam a Deus, mas esses mesmos amigos entendem a minha vida com Deus. Então eu nunca tive amigos que tentou me levar para o mau caminho. Todos os meus amigos, até aqueles que não servem o que eu sirvo, amigos que são mundanos, até eles entendem o plano que Deus tem para a minha vida. Eles falam, não, a gente sente que você realmente nasceu para isso, você tem esse propósito, você tem esse chamado. Então, graças a Deus, eu nunca tive amigos que tentavam me puxar para o mau caminho. Muito pelo contrário, a minha vida como referência faz com que eles todo dia procuram sair desse mau caminho e tentar melhorar, tentar consertar, tentar vencer. Porque eles falam, se você conseguiu, eu também consigo. Se você pode, eu também posso. Então, quando eu falo para os jovens hoje, em questão da vida cristã, tudo é questão de decisão. E decidir é muito difícil, porque toda decisão requer a gente abrir mão de algo e abraçar algo. E eu estou aqui não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, porque eu conheço muitas pessoas que nasceram lá cristã, mas depois se desviou, se afastou e hoje não serve mais. Então, porque eu sei o que Cristo é para mim, o que Ele faz em mim todo dia, que eu vivo para Ele, por Ele, não tem como se afastar, não tem como desviar, e é isso que me mantém firme. Então, acho que as pessoas deveriam saber quem é Deus para mim, o que Deus tem para fazer por mim, o que Deus tem para fazer na minha história, e através disso a pessoa vai caminhar em cima de um propósito, de uma caminhada que Deus tem para ele. E eu queria, é verdade, porque o caminho, pessoas entram no seu caminho que vão dizer para você se eles ficam ou não. E eu acho engraçado você falar isso, por quê? Porque o posicionamento seu, e no caso o seu posicionamento, vai determinar o que vão fazer com você. Então, assim, se você está em um ambiente, eu lembro uma vez que meu marido estava no trabalho e aí começaram a ficar falando de mulher perto dele, aí ele saía. Depois ele saía. E aí ele chegou um determinado tempo que já não falavam mais. Quando ele chegava, parava. Por quê? A presença que traz em você é tão grande que constrange quem está perto em fazer. Entendeu?
Então, assim, isso é um reflexo de andar com Jesus, né? As pessoas, com o seu jeitinho, você não precisa nem falar assim, mas pelo modo que você vive, as pessoas saberem quem você é e respeitar isso. Então, assim, tu vê outros jovens, igual andava com você, respeitar o que você vive, né? Cara, é muito difícil. Você precisa de posicionamento. Verdade. Porque se você se calar na hora... Olha, jovem, tô falando isso pra você. Se você tem amizade, você tomar a decisão de andar com Jesus, andar com Cristo, e numa roda, você permite ouvir eles falando coisa que a palavra não está na palavra, não vai deixar você parecido com Jesus. Você pode até não debater, mas saia. Não seja cúmplice daquilo que está sendo feito. Então, isso vai trazer para você um posicionamento das pessoas ao seu redor, que é o que você falou. Os seus amigos não tentavam te levar para outro lado. E isso, eu tenho um filho de 21 e outro de 19, e eu sempre falo isso para eles. Você não precisa dizer que você é. Você não precisa dizer, você precisa se portar a isso. Posicionar, né? Se posicionar. A nossa posição já é uma resposta. Às vezes a gente decide... e firma ali, eu temo que, não, esse assunto aqui na frente do Vitor não fala. Isso aqui não é bom falar na frente dele e tal, não é legal, evita. Porque é o cuidado, né? Às vezes a pessoa que a gente julga que iria nos levar para outro local, ele tem mais cuidado com a nossa vida espiritual do que nós mesmos. Verdade. Não é isso? Porque às vezes meus amigos falam, não, tu é crente, não, isso aqui não é legal você ficar ouvindo isso aqui não. Então eles têm um cuidado sobre a nossa vida espiritual pelo nosso posicionamento, porque se a gente ouvisse, se a gente aceitasse, talvez falaria. Não é isso? Porque não é todo mundo que tem essa autoridade de alguém olhar assim, não, é referência, não pode falar isso aqui na frente dele. Acho melhor não tocar nesse assunto aqui, porque senão vai corromper. E a Bíblia fala que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Não é isso? E lá em Salmos, capítulo 1, diz que bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém com pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, medita na lei do Senhor e dela não se afasta. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. A tua árvore dará fruto no tempo certo e as suas folhas não cairão. Então ele está falando ali sobre o que a gente está falando. Eu posso ser justo, mas eu tenho ímpios, né? Mas eu não posso andar com pecadores. Eu tenho amigos que são pecadores, mas é o seguinte, oi, tudo bem, eu te amo, te respeito, mas a tua vida é essa, a minha vida é essa, e não tenho como, vou te respeitar, a gente vai resenhar, vai conversar, mas eu tenho a minha caminhada e talvez se eu ficar ali eu possa me corromper, né? E sentar na roda dos escarnecedores é sentar para conversar aquilo que não me edifica. Com certeza, tem amigos ímpios? Tem amigos ímpios, mas quando eu vejo que a conversa não edifica mais, eu pego, me levanto, Deus abençoe e vou embora. Às vezes as pessoas querem testar a espiritualidade dela, ela quer testar a vida com Deus que ela tem, ficando. E às vezes isso pode corromper e amanhã e depois a base que ela tem como espiritual não aguentar, porque a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então eu costumo dizer que você pode ter sim amigos do mundo, você pode ter sim amigos que fazem, que acontece, mas tem que saber qual é o momento certo de você se levantar e se retirar. É isso? Porque a gente não pode ser influenciado, nós temos que influenciar. Verdade, a gente tem que ser luz, né? Exatamente. E eu queria, para você, Vitor, para você, relacionamento, né? Porque eu já tive alguns jovens que falaram assim, que a gente fala assim, mas tem que estar todo mundo na mesma fé e tal. Mas as meninas da igreja estão desse jeito e tal. Como é que você acha, como um jovem, que os jovens têm que se portar para achar um casamento? Você, como jovem, o que você tem para sua vida para poder estar ajudando outros jovens como viver um relacionamento? Então, relacionamento. Eu já tive alguns, hoje eu não tenho mais. Relacionamento eu acho que é a parte mais difícil do jovem cristão. Duas coisas que mexem muito com o jovem cristão, a vida financeira e a vida sentimental. Se o jovem não tiver maturidade, ele acaba se afastando da fé, porque mexe com o nosso coração, mexe com nossas emoções. Então, primeiro, você tem que olhar para aquilo que vai abraçar o teu propósito. É isso? Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, quando a gente fala de vida sentimental acerca de relacionamento, o jovem tem que olhar para a mulher
tem que saber se realmente é ela que ele quer para a vida inteira, é ela que vai qualificar o propósito dele, é ela que ele vai suportar os erros, as falhas e vai até o final, porque casamento é um só, né? A gente não pode olhar, achar, não deu certo, divorcio e vou para outra. Não, né? Nós temos que entender, eu estou pronto para isso, eu estou maduro para isso. Eu acho que os jovens não estão nem maduros para isso, né? Verdade. A galera quer casar, quer acelerar algumas coisas, mas primeiro tem que se autoconhecer, tem que se auto-amadurecer. Tem que saber a sua identidade, Exatamente. o seu propósito para depois, Exatamente. Senão você entrega a sua identidade, o seu propósito na mão de outra pessoa. E dentro do meu relacionamento, eu aprendi que não existe a pessoa perfeita. Talvez eu possa ser até contrariado por isso aqui. Mas eu costumo dizer que não existe pessoa perfeita. Que casamento é igual à igreja. Para a gente viver feliz com a pessoa que nós escolhemos, nós vamos ter que entender, ou eu olho para o erro da pessoa, ou eu decido ser feliz. Né? Porque é igual à igreja, não tem igreja perfeita. A gente fica na igreja que a gente suporta os erros da igreja. E assim é o nosso relacionamento. Não existe mulher perfeita e homem perfeito. Mas, pô, não, eu vou suportar isso aqui porque eu amo, porque eu quero ser feliz e quero viver bem. Então nós devemos, a cada dia, olhar para isso, né? Para que a gente possa ter uma vida feliz e ver se aquilo ali vai qualificar o nosso propósito, vai qualificar a nossa chamada e vai deixar a gente em paz, porque tudo aquilo que vem de Deus nos traz paz. Nos traz. E me fala uma coisa, experiências com Deus. Porque você nasceu em berço evangélico, mas você sempre teve a sua própria experiência. Porque assim, desde muito novo você via, você foi batizado no Espírito Santo novo. Me conta essa sua experiência com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade, né? Muito novo. Na verdade, eu sempre tive uma conexão com Deus muito esquisita. Eu falo esquisita não para não ferir a soberania de Deus. Eu falo esquisita, tipo assim, que era muito doido mesmo. Ah, assim, mas não é esquisito não, porque quando tem essas coisas sobre... É doido mesmo, não tá ferido não. Ele tá falando, mas é pra ser doido mesmo, eu gosto de gente doida. Por exemplo, eu costumo dizer que da minha forma que eu tô te ouvindo, eu ouço Deus. Eu consigo ouvir assim, claro. Cara, tu acha isso esquisito? Tipo Moisés. Tipo assim, eu costumo dizer que é um testemunho interior. Por exemplo, eu não preciso de profeta para vir falar, eis que eu te digo, não. O profeta só confirma, porque Deus fala comigo. É nítido. E desde criança, eu sempre ouvi, tipo assim, vozes internas dentro de mim que eu falava, cara, isso aqui é Deus. Você sabia distinguir a voz dele? Não, isso aqui é Deus. Porque, é o que eu tô te falando, quando Deus fala, é certeza. Não fica titubeando nossa mente, não fica titubeando nossa fé. Será? Com Deus não tem será. Se aquilo que você ouviu, tu colocou certeza e tu foi, é porque tu sabe quem falou contigo. E eu sempre, desde pequeno, sempre tive essas convicções. Em questão de escola, coisa na escola, eu ia e dava certo. Até meus amigos da escola falavam, caraca, não sei, mas eu falo, não, é Deus que está me ajudando, é Deus que está. Então, é muito engraçado, porque quem não tem uma vida de intimidade acha loucura. Como é que isso acontece? O pessoal fala, como é que Deus fala contigo? Eu falei, não tem como te explicar. Se você tem um melhor amigo, você tem a melhor amiga? Tem. Né? Você tem a melhor amiga. Você conversa muito com ela, sim ou não? Sim. Vocês sempre se ajuntam, sim ou não? Você é só íntima dela porque você conversa muito com ela. Que vocês têm tempo de qualidade entre amigas. E assim Deus. As pessoas querem ser íntimas de Deus, mas não conversam sempre com Deus. As pessoas querem saber dele, mas não estão perto dele. Esse está aqui, meu irmão Lázaro. Conheço ele há 9 anos. Ele sabe muita coisa de mim. Eu sei muita coisa dele. Não é isso? Por quê? Porque nós criamos uma relação. E você conhece até no ouvir. Exatamente. Né? No, tipo assim, se ele estiver longe, você não estiver vendo, mas ouvir a voz dele, você fala. É ele, é a intimidade, né? E eu costumo dizer que a intimidade é particular. Se a intimidade deixar de ser particular, ela pode ser qualquer outra coisa, menos intimidade. Porque se a intimidade deixar de ser particular, ela vira prostituição. É isso? E é uma via de mão dupla. Como é que você quer ouvir de Deus se você não fala com Ele? As pessoas querem, eu quero que Deus fale comigo, quero que Deus me responda. Mas como é que você quer resposta se você não ora? E quer resposta através de um outro, né? Exatamente. Eu sempre falo, e por isso que hoje em dia as pessoas se movem por revelação, achando que Deus só fala através de outra pessoa. E eu sempre falo, se Deus fala de você para outra pessoa, não vai falar de você para você mesmo? Seja uma pessoa que só queira testificação. Porque Deus vai falar primeiro com você. O que vier é testificação. Porque
quando Deus fala com você primeiramente, é diferente. Gente, eu tô falando, a gente tá comentando sobre jovens, mas isso é para todo pra mundo. todos. Porque a palavra de Deus, Deus ele não fica tirando, ó, para criança de um jeito, para adulta de outro, para jovem. A gente tem uma palavra, a gente tem um manual de instrução a seguir. Então, isso aqui não é só para os jovens, mas para tudo, que a gente precisa estar conversando com ele. A gente precisa entender o que ele quer da gente. A gente precisa entender qual a nossa identidade, qual é o nosso propósito, quem é a gente. Hoje, se você perguntar assim, fulano, quem é você? Ah, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, menos filho de Deus. E ser filho de Deus é o que faz você entender a sua identidade para ser o restante das outras coisas. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Quando você conhece a sua identidade, para que você veio, para que você foi chamado, qual o seu propósito, vai se abrindo os leques e automaticamente você chega na sua vida financeira saudável, você tem uma prosperidade. Que às vezes as pessoas acham que prosperidade é muito dinheiro. Muito dinheiro. Não, prosperidade não é quando não tem falta de nada. Não é falta de nada. Não é só falta de dinheiro, não é excesso de dinheiro. É de tudo. É uma prosperidade. É você ser bem na saúde, é você estar bem financeiramente. É tudo junto. E a gente cresceu uma cultura de que prosperidade, né, é igual ser pobre e ser pobre e humilde. Às vezes a pessoa acha que quando você fala, Jesus foi humilde, é que ele foi pobre. Existe uma diferença entre pobreza e humildade. Então as pessoas usam aquilo para uma coisa que não é. Ser pobre é uma coisa, ser humilde, eu conheço muitos ricos que são pobres. Exatamente. São pobres. Tem rico financeiramente, mas são pobres. Conheço muitas pessoas que não têm condições, mas são ricas, humildes, não são soberbas, não são, sabe, pessoas que não... Então, assim, tem uma diferença entre pobreza e humildade. E, às vezes, a gente leva isso, que Jesus foi humilde, como se Jesus fosse o pobre. Então, a gente precisa entender isso para a nossa vida. Que andar com Jesus tem que abrir mão das coisas. Andar com Jesus é seguir conforme a palavra dele. Seja jovem, adulto, seja o que for. Exatamente. Eu tenho como base em toda a minha história Abraão. Como eu falei, Deus fala muito comigo. É nítido assim. E às vezes eu fico assim, caraca, se tu tá falando isso, ele fica assim, ó, só segue minha palavra. Porque tem coisas que Deus já falou comigo que mexeu com a minha família inteira. E às vezes minha família falava assim, ó, Vitor, é B. E Deus falou assim, não, é A. E eu, meu Deus, às vezes, eu indo na direção que Deus estava me direcionando, mas a voz da minha família ao contrário. E na minha mente estava assim, cara, que eu tô sendo desobediente à minha família. Aí Deus falou assim pra mim, Vitor, fica tranquilo, você vai ter que chatear a tua família. Porque às vezes para seguir nosso plano, a gente vai ter que chatear pessoas que a gente ama. E assim foi com Abraão. Levanta, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não fala mais nada. Eu costumo dizer que é como se fosse um câmbio. Deus com o rádio, é uma aplicação minha, e Abraão com o rádio. Deus passa o rádio para Abraão. Abraão, levanta, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não fala mais nada. Imagina, Abraão. Cara, que é isso, Jesus? Imagina Abraão chegando em casa, habita em Ur dos Caldeus, um lugar pagão. Abraão conhecia de todos os deuses que o teu pai Arã mexia com deuses. Nunca conhecia de altar, sempre conheceu de ídolos. Imagina Abraão chegando em casa falando, ó, vou embora. Aí Arã, vai embora para onde? Aí a mãe vai embora pra onde? Vou embora. Pra onde? Não sei. Não sei. Imagina. Como é que tu vai embora se tu não sabe? Não sei. Mas por que tu vai embora? Eu ouvi uma voz. Imagina ele falando pra mãe dele, mãe, eu tô há anos cuidando dos ídolos do meu pai. Esses ídolos nunca falaram nada pra mim. Eu tô há anos construindo ídolos para todo mundo e eu nunca ouvi nada desses ídolos. Mas eu vi uma voz de uma pessoa que falou para mim, se eu for, ele vai engrandecer meu nome. Vai abençoar quem me abençoar. Vai amaldiçoar quem amaldiçoar. Então eu costumo dizer que o vai é para agora. O sair é para agora. O mostrarei já muda, é futuro do presente. Mostrarei é para amanhã, mas com base no hoje.
Ou seja, você sai hoje, eu te mostro amanhã e te faço depois. É isso? Eita. Então, às vezes, a pessoa quer que Deus engrandeça, mas não saiu. Primeiro quer que Deus faça. Eu estava falando isso hoje. Eu estava falando isso hoje com o sócio do meu marido. E eu estava falando para ele assim: fé é a gente acreditar sem ver. Porque se Deus falar para ele assim, bota o chão para você pisar, isso não é fé, pois isso é óbvio. E é por isso que Abraão é o pai da fé. Né? Porque o cara não sabia caminho, não tinha um Waze, não tinha Google Maps, não tinha nenhuma via para guiá-lo. E como é que sai de um lugar que você nem... Uber, né? A gente, quando pega Uber, a gente não coloca primeiro o destino. A gente pega a localização atual. Porque não tem como eu saber para onde ir sem saber onde eu estou primeiro. Então Deus estava querendo romper com Abraão daquele lugar porque Deus tinha coisa grande. Mas para viver coisa grande tem que deixar alguma coisa para trás. Deixou família, deixou tudo. O único erro dele foi levar Ló. Porque a gente sai, mas leva alguma coisa com a gente. Né? E lá na frente vai ter confusão. Aí Deus fala para ele de novo. Você pode ler lá. Deus não fala mais com ele. Ele saiu, Deus começou a direcionar. Deus só voltou a falar com Abraão de novo quando Ló se apartou dele. Capítulo 13, versículo 14. E aconteceu que quando Ló se apartou de Abraão, Deus lhe falou e disse: levanta seus olhos, olha para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, e toda essa extensão eu te dou na tua mão e tu será grande. Porque Deus só pode falar com a gente quando a gente está no trajeto certo, mas com as pessoas certas. Porque Ló silenciou a voz de Deus para Abraão, porque Deus não poderia falar enquanto Ló estava ali. E olha que ele conhecia a voz de Deus, e olha que ele era o pai da fé, né? Exatamente. Sendo que é o seguinte, a mão de Deus só estava abençoando Ló porque Abraão estava perto. E quem tem a mão de Deus, ele manda escolher. Escolhe para onde tu vai, Ló. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Sendo que Ló está olhando com os olhos carnais. Ele vê o pasto verdejante e deseja. Ele fala, eu vou para cá, porque aqui tem pasto para alimentar minhas ovelhas. Abraão, ok, tu vai para lá que eu vou para cá. Aí ele achou que indo para o lugar verdejante, Abraão indo para o deserto, Abraão iria padecer. Mas a Bíblia fala que a mão do Senhor estava sobre Abraão. Ele levantou um altar e Deus lhe prosperou. E depois, o pasto verdejante se tornou Sodoma e Gomorra e Deus trouxe enxofre de fogo lá. Porque nem tudo que a gente acha que é bom aos nossos olhos é sinal que Deus está lá. Aí, ó. Isso? Aleluia! Isso aí. Glória a Deus. Cara, quando tá eu falo isso sempre, eu falo com meu marido isso, eu falo, se você tá dentro de uma palavra, com autoridade, uma promessa, cara, não importa o governo, não importa o que acontece, não importa. Se Deus é quem está te levando, vai. E aí, às vezes, eu falo para ele assim, eu converso com meu marido e falo para ele, é isso, você acredita em mim? Aí, tipo assim, na hora, ele fica assim, e eu penso 300 vezes antes de falar com ele, né? Alguma coisa, alguma decisão assim, aí ele fica assim. Aí ele, não, Deus falou? Eu falei, falou isso, você acredita em mim? Ele, claro que eu acredito, então vamos. Aí ele vai. Mas o outro sempre vai. Quem tem que tomar a frente é você. Porque foi falado com você, a promessa é tua. Exatamente. E aí, o que acontece? Exatamente. Quem tiver contigo, confia em tu e vai, pô. Mas se você parar na primeira e falar assim, tem certeza que é de Deus? Tem não sei o quê? E você não tiver uma identidade, tiver certeza, você vai falar, será que não for? Eu acho que não vai, não. E aí vai ficar o quê? Sem ouvir. Vai ficar sem a promessa. Vai ficar sem o DNA original. Isso é muito bom, Deus está aqui, hein? O que você está falando aí, quero falar para você que está em casa, silencie as vozes ao contrárias. Silencie as vozes ao contrárias. Falando de conquista, pegando um gancho aí que a senhora falou, o povo está... Olha aqui, senhora não, eu sou jovem. Tá bom. Olha que você não está vendo que eu sou jovem? Eu sou jovem, gente. Fala. Você falou... Recapitulando, você falou, eu vou voltar para dizer para vocês, silencie as vozes ao contrárias. O povo estava andando 37 anos no deserto, tinha uma promessa na mão, a saber, Canaã,
Moisés envia 12 espias para trazer relatos da terra, né? E quando eles voltam com relatos, Moisés fala, e aí, como é que foi lá? O que é que vocês viram lá? Né? Aí 10 espias falam o seguinte, a terra realmente é grande, a terra é boa, sendo que tem gigantes. A muralha é muito grande, filhos de Anak, os homens de relação de guerra, eu acho que não vai dar. É isso? Aí a Bíblia fala com esses relatos, Israel levanta a voz, começa a chorar e indaga a Moisés, ué, tu tirou a gente do Egito para não conquistar e morrer aqui? Sendo que, graças a Deus, no meio das vozes ao contrário, sempre tem uma voz profética. Caleb se apresenta e fala, cala-te, cala-te, porque a prova que a terra é conforme Deus nos falou, que aqui está o fruto dela. Apresenta o fruto e fala para eles, lá tem gigante, lá tem muralha, mas vamos subir e vamos tomar posse. Porque o Senhor nos entregou ela com herança e certamente prevaleceremos contra ela. Aí a Bíblia fala que tinha 10 para desanimar, mas 2 para animar. Deus se ira. Deus fala, Moisés, eu vou matar esse povo inteiro. Porque eles vieram pecando e ainda duvidam da minha palavra. E né? Deus fazendo, mostrando, porque... Né? Ou seja, por causa de 10 homens que gritaram coisas que observaram lá e não puderam ver na fé, Deus proibiu eles de entrarem. As únicas pessoas que saíram do Egito e entraram em Canaã foi Caleb e Josué. O resto Deus matou todo mundo. Isso é prova. Deus matou todo mundo no deserto e levantou uma nova geração. Por quê? Porque eles estão vindo escravos do Egito, dependentes do deserto, e Deus provou para Moisés que tirar o povo do Egito foi muito fácil. Mas tirar o Egito dentro do povo foi muito difícil. Não é isso? Aí Deus falou assim, ó, eu preciso levantar uma geração com uma mente nova, uma mente que não está escrava no passado. Porque de tanto pensar no Egito, deixaram de entrar na promessa. E muitas das vezes existem pessoas sequestrando a gente no passado, nos proibindo de conquistar aquilo que só já determinou pra gente. Ou seja, se Deus falou com você, caminhe. Caminhe em cima dessa palavra, caminhe em cima dessa fé. Ah, mas ninguém acredita. Quem tinha que acreditar já está acreditando desde o início. Quem tinha que apoiar já está apoiando desde o início. Quem tinha que patrocinar já está patrocinando desde o início. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Vai, porque certamente o Senhor, Ele vai te honrar. Amém, amém. E vou te falar, para você caminhar, não é fácil. Portanto que Deus falou para Abraão que ia mostrar lá, porque eu acho que se Deus falar assim, cara, se eu mostrar para ele o que ele vai passar no caminho, ele não vai. Porque Deus conhece a gente, Deus sabe que a gente vai. E eu nunca tinha visto essa passagem dessa passagem aí com Josué e Caleb desse jeito, sabe? E realmente, se ele tivesse colocado o povo lá dentro, todo esse povo com essa mente, imagina, se ele fez o... Gente, olha aqui, para pensar. Vamos trazer para aqui, para nós. Se Deus chega, bota a gente em um lugar, Deus já está tudo pronto, está tudo preparado, está tudo pronto para gente. Deus, antes do ventre da nossa mãe, ele já conhecia e a gente já tinha um DNA original. Ele programou aquilo para nossa vida. Aí a vida vem, nos transforma, temos pai, mãe, ambiente, nos faz, às vezes, caminhar para outro lado, que não é o que Deus tinha colocado para gente. Ok? Ok. Aí a gente não está com a mente preparada para receber, porque a gente precisa ter maturidade, a gente precisa para receber. Se a gente está lá, bonitinho, Deus, estamos lá no deserto, ó, caraca, tô sofrendo, olha, tua vida assim, ó, sobe, desce. Por quê? Você reclama, Deus vai lá, não, toma, maná. Toma isso. Prova para você que ele é o Deus da provisão e não é só provisão financeiramente. Quando Deus é provisão de tudo. Ele é provisão. Já está provendo. É provendo, ele é provisão. Provisão não, quando fala provisão, acho que é só dinheiro. Não. O dinheiro, gente, é a consequência do que você faz dentro da palavra. Aí, imagina, gente, chega lá você, para chegar no Canaã, que é onde você vai colher os frutos, as coisas boas, com a sua mentalidade ainda travada, no seu passado, no que sua mãe fez contigo, no que seu pai fez contigo, no que você não conseguiu pegar, no que o fulano do trabalho brigou contigo, o que a gente vai ganhar? Isso é para mim e para você. O que a gente vai ganhar? O que a gente vai aproveitar dessa terra? É uma terra perdida. E aí, o que Deus faz? O ministério do Senhor não para, né? Ele vai lá e levanta outro e fala, você entra então nessa terra. Exatamente. A galera me pergunta muito, Vitor, Deus é fiel em todas as suas promessas? Sim. Deus é fiel em todas as suas promessas. A prova disso é que eu estou aqui. Eu estar aqui é uma promessa.
Deus falou, eu vou te dar uma voz. E a tua voz vai alcançar muitas pessoas. Então, eu estar aqui, nessa sala de bate-papo, é prova que Deus cumpre promessas. E a pergunta secundária é, tá bom, se Deus é fiel às suas promessas, por que eu não vivo todas as promessas que Deus me fez? Aí eu falo, mas aí não é culpa de Deus. Porque não adianta eu ter uma promessa, o meu comportamento tem que andar alinhado com a promessa, tem que casar a promessa e meu comportamento. É isso? Deus falou para mim, vou te estopar para o Brasil inteiro. Eu vou sentar no meu sofá, vou cruzar os braços. Verdade. Se eu não estudar, se eu não ler a palavra, se eu não orar, é isso? Isso aí. Na verdade, as pessoas acham que a promessa só depende de Deus para cumpri-la. Mas eu preciso ter um comportamento maduro e de acordo com o nível da minha promessa. Não é isso? Isso aí. Deus me prometeu que eu vou ser bem-sucedido na minha vida profissional. Vou ficar deitado o dia inteiro só esperando a promessa acontecer. Então, às vezes a pessoa tem a promessa, mas o comportamento não casa com ela. Né? Então, acho que as pessoas têm que entender o que eu tenho feito para cooperar com a minha promessa. A promessa é minha. Não é isso? Ninguém pode estudar por mim. Ninguém pode orar por mim. Verdade. Ninguém pode patrocinar por mim. Eu tenho que fazer por mim aquilo que, infelizmente, tem coisas que ninguém pode fazer a não ser eu mesmo. Verdade. Então, às vezes, perdão, não é nem o diabo. Não é. Porque o diabo não tem poder de tocar na promessa. A promessa é perfeita. Quem deu a promessa é perfeito. Ele não toca na promessa, mas pode mexer na rota. Te distraindo. Colocando no teu caminho coisas que te desanima. É isso? Mas é o seguinte, quem tem um destino, guarda. Quem sabe aonde quer chegar, não é qualquer lugar que serve. É isso? Quem sabe para onde está indo, não é qualquer lugar que serve. Eu moro em Bangu. Vou parar no Cerro de Caxias para quê? Ali não é meu lugar é em Bangu. Então, às vezes, o diabo tenta distrair as pessoas no meio do caminho, apresentando algo semelhante àquilo que Deus mostrou. E a pessoa acha, não é aqui, porque Deus falou, parece com isso. Mas o que Deus fala não coloca a gente em dúvida, o que Deus fala é certeza. Não é isso? E toda vez que o céu nos entregar uma direção, uma promessa, o diabo vai querer enfeitar algo para nos impedir de chegar onde Deus falou. Mas tenha foco, tenha visão, tenha, sobretudo, maturidade e comportamento pronto para alcançar e tomar posse daquele que Deus te prometeu. Isso aí. E outra coisa, completando, né? Completando não, pegando um gancho no que você falou, que é a nossa, que a gente tem conversado agora, porque isso é uma coisa que tem mexido muito com a gente, que é ter a palavra, ter a promessa, mas ficar dizendo, mas Deus que tinha que fazer. Por que acontece? Porque tem tanta gente boa que morre e gente ruim que não morre. Por que tem isso? Por que tem aquilo? E Nathalie, vivi durante muitos anos tentando entender, mas Deus não é ruim, Deus não é amor, por que Deus faz isso? Deus é isso, por que Deus faz aquilo? E aí a gente começa a entender quando a gente começa a ter intimidade, que a gente tem uma alta responsabilidade. A gente tem responsabilidade pelos nossos atos também. Verdade. Deus faz a parte dele, mas para completar precisa da nossa. Ele quer. E aí depois eu fiquei pensando e falei com o Senhor. Falei, Senhor, claro que você quer a gente. Por que você teria feito? Se você não quisesse a gente para fazer alguma coisa, para que você estaria em paz? Era só fazer a promessa e... Ele tem o poder. Gente, vocês para pensar. Ele tem poder para ficar em paz. Entendeu? Vim aqui explodir. Vou explodir esse povo que tá me dando muito trabalho. Porque vai ano, volta ano, vai certo, vai milhões de anos esse povo sempre com a mesma cabeça. A gente tem a mentalidade do povo do Egito. Exatamente. Sabe? Você começa a ficar escravo do fulano que fez não sei o que na empresa, do patrão que falou não sei o que, da minha mãe que fez não sei o que. Gente, você tem uma promessa. A promessa é tua. É tua. E eu tô falando isso pra você porque falou pra mim. E exatamente como falou pra você. Se você não tivesse ido, olha aí, você hoje estaria falando, não estaria. Estaria nem aqui no podcast. Tu podcast. Acreditou na hora que falou contigo assim, tu era aquele que sempre acreditou, se falou ou tu era aquele que falou assim, será não, é improvável, como é que é isso? Na primeira vez, em questão de vida profissional, como eu te falei aqui no nosso bastidores, eu odeio ser dependente de família, eu odeio depender de pessoas. Por exemplo, esse copo aqui tá aqui. Se eu depender de você para tirar esse copo, eu prefiro não tirar ele do que depender de você. Eu sou muito assim, entendeu? E na minha vida inteira eu sempre falei assim, eu vou trabalhar, eu sou inteligente, eu vou estudar,
eu vou ter dinheiro porque eu estudo muito. Eu sempre Uhum. tive essa mentalidade. Uhum. Aí ele, não, eu vou te provar que só porque você não quer ser dependente de ninguém, você vai ser dependente de mim. E foi um choque. Um choque. Assim, eu falei, não, senhor, tu vai fazer isso não. Não pode fazer isso comigo, eu Não, sou tão... comigo não. Eu sou tão tranquilo, eu sirvo a Deus. Eu não faço nada de errado, só quero trabalhar, viver minha vida e viver bem. Ter coisas boas. Fala assim, eu comprei, eu conquistei ele, tá bom. Só porque você pensa assim, tu vai viver dependente de mim. E, cara, depois daquilo ali, minha vida, ó. Tudo que eu batia na porta, Deus fechava, não. Fazia a prova, passava, teste físico, reprovado. Reprovado. Não. Até que um dia eu falei assim, já que não, então agora é contigo, então. Né? Mas foi difícil aceitar isso. Mas hoje, depois dessa grande experiência, ele falar para mim, ó, toda vez que você escrever, eu vou rasgar. Porque quem tem que escrever não é você, que tem que escrever sou eu. Falei, tá bom. A partir dali, agora ele fala, opa, já tô indo. Já tô indo. Ele precisa nem ficar falando muito. Falou uma vez, já eu tô obedecendo. Porque tudo aquilo que ele falou para mim tem acontecido, Nath. Tudo. Ele falou assim, vou te calçar. Ele tem calçado. Olha. Ele falou, vou te vestir. Ele, literalmente, ele tem vestido. E não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, é porque a obediência não faz pergunta. A obediência não fala, por quê? Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que fazer? E quando a gente decide obedecer, ele começa a fazer. E todas as vezes que eu desobedeço, tudo que eu vivo parece que se trava. Aí eu fico assim, Senhor, o que está acontecendo nele? Porque você não obedeceu aqui, Vitor. Eu falei para você aqui, você obedeceu a metade. E não tem obediência pela metade, é 100% ou não obedece. Cara, que a dependência é literal, né? Aí eu tenho que recalcular a rota. É isso? E quando eu recalculo a rota, ele vai soltando. O que você precisa é aqui. Eu posso dizer para você. Tem dia que fala assim, Senhor, não tenho nada. Vou contar uma experiência no mês de maio. O mês de maio foi um mês muito difícil. E eu estava com uma conta para pagar no dia 10. De 1.400 e alguma coisa. E no dia 9 eu não tinha nada. E eu estava bastante preocupado. Não consegui dormir a noite inteira, preocupado. É uma experiência. Uhum. E ele falou assim para mim, qual foi o dia que eu faltei contigo? Qual foi o dia que eu te abandonei? Qual foi o dia que eu não subi tua necessidade? E eu sempre fui um filho que eu nunca gostei de chegar em casa e falar, mãe, é isso. Muito pelo contrário. Eu com 26 anos, eu acho horrível chegar na minha mãe e falar para minha mãe da minha necessidade. Uhum. E chegou no dia 10, a pessoa a qual eu devia falou, o cartão vence hoje. E é tanto. Eu coloquei assim, amém, Pai do Senhor, deixa o Pix que já eu faço. Mas eu não tinha nada. Passou, acho que 2 horas depois, eu recebi um telefonema de um pastor amigo do Sul. O aniversário foi em janeiro. Ele me ligou em maio. Ele falou assim, meu filho, boa tarde, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor. Saudade de você e tudo mais. Mandei um zap aí no teu aniversário, você não viu. Aí eu entrei no WhatsApp, vi realmente tinha mensagem dele lá e não respondi. Porque meu WhatsApp é muita gente e meu aniversário também não tinha como responder. E ele, mas é o seguinte, eu dormi a noite toda hoje pensando em você. Deus mandou eu te ligar. E no dia do teu aniversário, eu e minha família pagamos um presente para você. Eu não consegui enviar porque tu não respondeu. Mas eu quero te abençoar. Manda teu Pix. Olha. Eu mandei o Pix para ele, ele mandou para mim uma quantia. E a quantia batia exatamente com o valor da conta. Ainda sobrou uma providência para mim. E quando ele mandou aquele Pix, ele falou para mim assim, ó. Eu falei para você que eu não falto com você. Eu falei para você que você nunca mendigará um pão. Até das tuas contas eu acerto. E eu falei, Senhor, obrigado. Mas por quê? Sou dizimista. Deus falou para mim, ó, tira esse tênis agora e dá para... Eu dou. E ele falou assim, se você obedecer, eu vou cumprir o que está escrito lá em Deuteronômio. Não é você que vai correr atrás. É elas que vão correr atrás de você. Né? E eu vou falar hoje, eu vivo literalmente na dependência de Deus. Para algumas pessoas, desculpa a expressividade, não quer nada.
Algumas pessoas, maluco, né? Mas eu só Preguiçoso, exatamente. né? Não quer nada saber, mas... Mas eu só caminho em cima da voz que eu me direcionou. E que Deus falou comigo muito forte na Bahia. Eu na Bahia, fui pregar lá. Uma mulher me pagou e falou assim pra mim, assim, eu não te conheço, mas eu vou te dizer, se você vender guarda-chuva, nunca vai chover. E se você vender sorvete, nunca vai fazer sol. Sangue de Jesus tem poder. Eu olhei pra cara dela, como assim? Aí ela, toda via de trabalho que você procurar fazer, Deus vai te fazer frustrar. Porque a tua filha tá na mão dele. Eu virei as costas, procurei a mulher sumiu. Eu não sei se alguém vai acreditar nisso. Mas não era uma mulher. Era um anjo em forma de pessoa. Eu não sei se alguém acredita nessa Eu acredito, inclusive já conheci várias histórias assim. E eu falei, caraca, fui pro hotel, chorei muito. E é isso. Hoje, eu tô no tempo da gota, mas o Senhor me prometeu o tempo da fonte. Amém. Se Ele prometeu, vai chegar. E tempo da gota é que, se você precisa de 100, Deus não vai te dar 110. Deus vai te dar 100. Mas tudo que tu precisa, tá suprido. É isso? Qual é o segredo? Não tem segredo. Anda na voz que te direciona, medita de dia e de noite na palavra e seja obediente a Deus. E o resto vai acontecer. E vai acontecer. Porque Ele não mente, né? Exatamente. Ele não é mentiroso. E acontece. Então, muitas das vezes, isso serve para as pessoas que estão aí com porta de emprego fechada, com porta fechada, pedindo emprego, as coisas não estão acontecendo. E às vezes não estão porque ainda não entenderam para onde tem que ir, o que tem que acontecer. Então, eu quero dizer para você, Vitor, que é muito lindo ver o teu chamado, o teu propósito, porque não é fácil depender. Ainda mais sendo um homem, onde você tem como... Você não é casado ainda, mas como um homem que tem a mentalidade como um provedor, né, como um sacerdote de uma casa, e você tem que viver na dependência do Senhor. Imagina, você ouvindo. Eu não sei se você... Isso do guarda-chuva. Não sei se você choraria de alegria, se eu choraria de alegria, de felicidade. Alegria por saber que minha mão tá na vida dele. E por tristeza, por saber também que também tá. Assim, então a gente, como ser humano, a gente fica, Senhor, pelo amor de Deus. É meio que Deus me livre, mas quem me dera. Então, assim, você como um jovem, você se propor a isso. Porque a primeira coisa que um jovem faz é curtir a vida, que só amanhã é outro dia. Então, eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz de ter pessoas como você aqui do meu lado, de ter a tua presença aqui, de ouvir você falando de Deus, de ouvir você falar em independência, da gente falar sobre a palavra e as pessoas entenderem que a palavra, ela é a base para tudo. Então, não tem nem como a gente falar de algo, contar um testemunho, fazer coisa, se não tiver uma palavra. Se não mostrar a palavra, inclusive, ela não serve só como manual de instrução para a gente seguir, mas ela serve também para aumentar a nossa fé. Exatamente. Né? Aumentar a nossa fé. Olha, se ele fez isso com Abraão, que é o mesmo Deus. Que é o mesmo Deus. Né? Se ele fez isso com Abraão, porque às vezes a pessoa fala, mas isso era... Mas se ele fez com Abraão, se ele fez com Gideão, se ele fez com Jeremias, ele vai fazendo, seja sofrendo e depois chegando, mas é isso aí. Esse é o nosso Deus. Ele promete, ele faz. O Vitor está aqui para mostrar. E, Vitor, eu quero te agradecer. Amém, obrigado. Muito obrigada pela tua presença. Amém. Mais uma vez, gente, eu amo agradecer, porque eu fico tão encantada com as coisas de Deus. Amém. Porque imagina, onde que a gente se encontraria, Vitor? Fala para mim. Não, só Deus mesmo. Não é? Você lá em Bangu, eu aqui em Xerém, gente, acho que um no Japão, o outro em outro canto. E quase aí, 2 países. Quase. A gente, assim, um mundo. Onde a gente... Fala para mim, como que nós encontraríamos para falar da palavra, falar de Deus? Eu costumo dizer que Deus é relacionamento e conexões. E eu sou um cara de muitas conexões. Muitas. Deus não me fez rico, mas me deu muitas conexões. É isso, eu costumo dizer que todo lugar que eu vou é porque Deus quer que eu esteja lá. Né? E eu tenho certeza que esse encontro foi um encontro marcado pelo coração de Deus. Estava na agenda do Senhor esse dia. E eu quero agradecer também. Muito obrigado por esse bate-papo. Infelizmente está acabando vamos lá, bota aí o negocinho. Mas também pode ter a parte 2, quem sabe. Né? Claro. E eu quero, dá licença, porque se ele está aqui é porque Deus permitiu. Dá licença, tá? Então, se ele está aqui é porque Deus está falando aqui, ó. Vai, filho. Se Deus... Gente, se Deus fala que se ele fizer guarda-chuva, vai chover. E se ele vender sorvete, vai fazer...
não vai fazer frio, ele é dependente de Deus, ele tá aqui porque Deus tá aqui com a gente, cara, Verdade. né? Tipo assim, verdade. ai, gente, muito obrigada aí, ó. Os meninos ficam assim, tipo, que doida. Hein? Gente, muito obrigada, muito Eu que obrigada, agradeço, tá? Vitor, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Não esqueçam de compartilhar, comentar, curtir, se inscrever no canal, porque isso daqui não é para mim, não é pro Vitor, é para você. A gente faz com o maior carinho, para honra e glória do Senhor, para que possa estar dentro da sua casa, edificando a sua vida e para que você possa redescobrir Deus. Verdade. Redescobrir Deus, que Ele não está dentro de uma caixinha, que você está sobre uma palavra, Glória a Deus. para você desbloquear e alcançar essa palavra. Então, nós trabalhamos aqui, nós temos uma equipe, não é fazendo por fazer, mas é fazendo com todo amor, para que chegue da melhor maneira na sua casa. Então, se inscreva, comenta com a gente, conta aí suas experiências, que a gente vai ter maior prazer em ouvir. Então, assim, ó, não esqueça de ser lamparina acesa por onde vocês forem. Levem azeite extra, porque vai chegar uma hora que vai vir dizendo: o noivo chegou e você precisa estar pronta para entrar e participar dessa festa. Beijo!